Salve, meus queridos alunos, que tarde maravilhosa. Aliás, o dia inteiro hoje foi de chuva aqui na capital, Rosinha. Socorro! Faz tempo que não tinha chuva. Como estão vocês? Bem? 5h20 da tarde. E nós estamos como? Trabalhando, encerrando aí os trabalhos do turno da tarde. Última aula, que privilégio. Já fez a pipoca? Suco de acerola, senta no sofá. Chama papai e mamãe, todo mundo e vem assistir aula de redação. Mas, professor, eu não estou em casa, eu estou aqui em Pimenteiras. Que legal. Fica aí até o fim, sob os comandos do teu professor orientador, do teu professor aí que está mediando a nossa conversa, a nossa aula. Então, meu muito boa tarde a toda a galera que está nos acompanhando pelo Kit PTV Seduc. E, claro, quem estiver no chat também recebe meu abraço, minha consideração. Eita, 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 segunda série maravilhosa. Vocês estão preparando-se muito melhor e por mais tempo do que a galera da terceira série, hein? A galera da terceira série já está com os dias contados aí para ir fazer a grande prova de redação dia 13. Hoje são 27, com 3 dá 30, 26 quer dizer, com 4 dá 30, com mais 13, aí dá, nós estamos aí a 16, 17 dias da prova do Enem. Redação. E a gente, é claro, não pode deixar de citar as inúmeras revisões que a gente fez aí pelo Brasil, não, pelo Piauizão afora. Beleza? E claro, chegou ao Brasil porque estava na internet. Se estava na internet, Rosinha, chegou até o Japão. Não adianta tu sorrir, porque deveras, formidavelmente, as tuas mãozinhas foi até o Japão. Beleza? Sinalizando para os surdos, os não ouvintes de lá também. Ana Cristina Leite, ainda tá por aí? Participe com a gente, viu? Nunca mais tenho visto esse povo, rapaz. Tatiana Alves e Adriel Ribeiro. Galera que tava aí com a gente na aula anterior. Era a aula anterior aqui. Matemática. Olha aí, matemática. Aí, ó. Uma responsabilidade muito grande. Acabei de render um colega da matemática. Agora vamos para coisa mais light, né? Produção de texto, visualizações de argumentos e por aí vai. E o que é que o senhor trouxe? Um tema que tu vai adorar. Porque hoje nós vamos trabalhar um tema. E vamos produzir uma redação. Aliás, já a trouxe pronta. Nós vamos analisar as suas micropartes que compõem cada parágrafo. De uma situação que possivelmente possa ser também tema de redação do Enem, o autismo. É um grupo de minorias, assim como foi um grupo de minorias lá em 2017, quando ele trabalhou o processo de formação educacional de surdos. Não é? E aí, um ano anterior, 2016, ele trabalhou o racismo, portanto o preconceito e a intolerância religiosa. 2015, outro grupo de minorias, as mulheres que sofrem violência. A persistência da violência contra a mulher. 2014, um outro grupo de pessoas, crianças, que era o marketing infantil direcionado a elas, como forma de manipulá-las. 2014, viu? 2013, um grupo de pessoas que também sofre, tem se intensificado demais nessa nossa era. Todo mundo vê por aí no sinal, um semáforo, um venezuelano. Portanto, a questão imigratória. 2013. 2012, a questão da lei seca, os efeitos que ela acometer à sociedade. E 2011, a questão do viver em rede, os limites entre o público e o privado, porque era uma época em que se vivenciava com muita intensidade o surgimento dessas redes sociais, não é? Facebook, WhatsApp, por aí vai. Aí o Instagram já veio depois, aí o Kawaii, TikTok, são redes sociais mais recentes. Mas o Enem também já trabalhou, né? 2 vezes essa temática de rede social, de tecnologia, da comunicação e da informação. Porque ele acabou trabalhando também em 2018, quando ele traz a manipulação pelo controle de dados na internet. Em 2019, ele vem trazer a temática de quê? Da democratização do acesso à cultura, então um tema cultural. 2020 ele volta de novo para olhar a pessoa que passa preconceito, um grupo menor,
que são os doidos, os loucos. Então, ele trabalhou os estigmas relacionados às pessoas com problemas mentais. 2021 repete olhar para um grupo de minorias que ninguém esperava ele olhar, que são os invisíveis. Não porque tem poderes, mas invisíveis porque não tem documentação. Então, a invisibilidade. Então, esse resgate de 10 anos para poder fazer uma abertura muito massa aí ao meu tema que eu trouxe, que é o autismo. Vamos nessa? Vamos lá? Vamos ver? A Rosinha tá doida pela aula, ela vai depois passar para um colega essa aula, para um parente e por aí vai. Autismo. Eu tive alunos autistas, né? É muito massa a relação com eles. Eles são muito introspectivos e vivem no seu universo como se eles não estivessem no universo exterior. Então é como se fosse uma relação intrapersonal. É uma relação para dentro de si. E tudo para eles faz sentido. E o que não faz sentido para ti não interessa. O importante é que faz sentido para ele. Eu lembro muito de uma citação do Chalmer Murphy, né, que é o doutor lá do The Good Doctor. Né? Tem uma cena, não sei dizer qual é o capítulo, até pedir demais, mas que de repente ele faz uma cirurgia de extrema complexidade, com recursos um tanto até questionáveis, não é? Não estava dentro do aparato tecnológico de um grande, mas ele consegue salvar a vida de um cara numa estação de trem ou é de metrô, não sei, de avião. E há um momento também no filme que ele ganha um presente. E o presente, para ele ter acesso do embrulho para dentro da caixinha, era só puxar o laço. Era uma coisa tão simples para ele ter acesso. E ele não conseguia fazer essa relação cognitiva de puxar o laço para ter acesso ao embrulho, para ter acesso ao presente que lá dentro estava. Então, essa cena me mostra muito bem para eu entender como é que se dá o universo complexo da Terra, não é? Que também é uma sigla para esta síndrome. Você sabia? O autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Galera, é muito massa, porque nos textos motivadores você pode estar pegando um dado numérico para produzir um artigo, para produzir um argumento em cima do número. O número você pega emprestado. Não precisa copiar o que está escrito lá, mas o número você pega emprestado. 2 milhões de brasileiros é muita gente. Em crianças, o autismo é mais comum, gente, que o câncer, AIDS ou diabetes. No mundo, a ONU estima que há mais de 70 milhões de pessoas com autismo. Eu ainda sei um estudo também brasileiro recente que a galera não é diagnosticada não, viu? De forma correta não no Brasil. Então pode ser que diagnosticamente há um disparate, não é? Entre o registro de pessoas com TEA e o que realmente é de fato a quantidade. Né? Pode ser que eu seja algum grau de autismo, a Rosinha tem algum grau de autismo. Digamos que eles se dão em graus muito menores, mas é algo muito novo, que ainda está sendo estudado pela ciência. Tá bom, pessoal? Vamos esperar. O azul é considerado a cor do autismo, vista azul. E ilumine algo de azul no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial. Ó, cara, ir para a prova sabendo menos disso, sobre o tema já é alguma coisa, pelo menos sabendo do Dia Mundial de observância, de atenção ao autismo. Informações sobre o transtorno ainda são vagas, viu, pessoal? Ainda está em estudo, galera. E pacientes têm dificuldades em obter diagnóstico precoce e tratamento. O dia 2 de abril foi instituído pela ONU em 2008 como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Show, né? Segundo os dados do Center of Disease Control and Prevention, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes,
possua cerca de 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil ocorrências só no estado de São Paulo, que é um dos estados mais populosos do nosso Brasilzão. Contudo, apesar de numerosos, os milhões de brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar tratamento adequado. Adequado. Então, se a galera quiser crescer financeiramente na área médica, que comece a pensar em fazer aí, na medicina, trabalhar nesse lado aí, esse lado mais, não sei nem se eu estou falando como leigo, se a expressão é correta, nesse lado mais psiquiátrico, nesse lado mais psicológico, do universo mais comportamental. Então estou acertando. Então é essas as nomenclaturas mesmo. Então se você quiser ganhar espaço, por quê? A medicina às vezes superincha, ela se superincha em determinadas áreas, especialidades como, sei lá, odontologia, pediatria, vamos citar pediatria. Superincha de profissionais nessa área. E às vezes fica muito escasso de profissionais em outras. Então a gente tem que buscar os nichos de mercado, não deixa de não ser medicina, né? Buscando os nichos de mercado, nós vamos estar aí unindo o útil ao agradável. Primeiro que eu vou contribuir com a sociedade, em estar me doando em estudar determinada síndrome, doença que não é ainda tão falada, tão desenvolvida. Ô, professor Biraci, boa tarde. Satisfação imensa ter alguém que veste a nossa farda aí no chat. Colabore conosco. De onde é que o senhor é? Tá falando com a gente aí no chat. Beleza, pessoal? Então, muito massa essas informações. Continuando o nosso estudo, porque ninguém escreve se não ler. A leitura precede a escrita, não é? Unidade Escolar, deputado Alberto de Moura Monteiro. Hoje estamos acompanhando a aula pelo YouTube, por problemas na CPU. Que maravilha, professor. Pois vai digitando aí. Qualquer participação dos nossos maravilhosos alunos, nossos formidáveis alunos. Diga para mim se eles estão gostando de eu estar trabalhando esse tema com eles, não é? É o professor mediador na cidade de Santo Antônio dos Milagres. Eu vi ali, professor, no outro estúdio, o senhor toda hora falando, né, que estava travando o áudio. É o mesmo, né? Embora seja lá na primeira série. Realmente, deve ser por conta da chuva que ocorreu aí, o satélite está meio com frio. Aceite-me fazer essa metáfora. Tá bom? Autismo é uma palavra originária do grego autos. Eu gostei de preparar essa aula porque até eu, não é? Até eu fui aprendendo a etimologia, né? Próprio ou de si mesmo. Por isso show, cara. Por isso que eu entendi a partir desse estudo. O autismo é justamente porque tudo que sai da pessoa autista é próprio, é dele mesmo, é do universo muito próprio, não é? Dele, por isso autismo. Consiste em um distúrbio neurológico, acertei, viu? Neurociência está avançando, que se manifesta na infância, acarretando em atrasos no desenvolvimento de interação social e aprendizagem dos indivíduos afetados. Não há uma causa definida para o autismo, gente, não há. Por isso mesmo os estudos aí estão de vento em polpa. Esse transtorno leva ao atraso no desenvolvimento infantil, interferindo na socialização, comunicação e imaginação. A manifestação acontece até os 3 anos de idade, galera. O número de meninos afetados é 4 vezes maior do que o de meninas. Outra informação que eu não sabia. Entre as características mais marcantes da condição estão a tendência ao isolamento, dificuldades de se comunicar, justamente porque a pessoa está encismeimada em si próprio. Falta do movimento antecipatório, alterações à linguagem, dificuldade com mudanças, problemas comportamentais, limitação de atividade física.
E aí a gente tem notado que tem avançado essa área depois que situações aconteceram no Brasil, né? Nós temos aí o filho de um grande apresentador da Rede Globo, o Mion, né, que tem uma lei que leva o nome do seu filho, justamente para que a gente possa fazer um olhar mais assertivo, mais humano, mais cidadã a essa minoria que sofre com essa síndrome neurológica. E a família? A família é um grande agente, não é? Porque se você vai fazer uma redação, você pode estar citando a família como agente nesse universo do autismo. O autismo foi descrito pela primeira vez em 1943, ó, pelo psiquiatra Leo Kanner, como uma doença difícil de diagnosticar e que não tem cura. Indivíduos com transtorno do espectro autista, ó, transtorno do espectro autista, é espectro mesmo, viu? Com E. Enfrentam uma série de dificuldades ao longo da sua vida e para muitas elas começam no ambiente familiar. Olha que coisa. Eu fiquei a imaginar, cara, assim, em se tratando da ignorância. A ignorância. A ignorância que eu falo, Jô, é a ignorância do não conhecimento. Né? O quanto deve ter ocorrido de famílias no interior ou na cidade, não importa. No interiorzão brabo e nas cidadezinhas pequenas. Algum pai, alguma mãe sem paciência com o filho, ou algum pai, alguma mãe tentando tirar aquela cisma do filho na taca. Pode ser que tenha acontecido isso. Quem é que vai duvidar, né? Pode, por pura ignorância, um comportamento autista não diagnosticado e nem percebido e nunca falado para esses pais, pode ter tido um segundo, vamos dizer assim, um segundo terror. Porque o primeiro terror é a própria situação do isolamento, não é? O segundo terror é exatamente a incompreensão, a ignorância de quem deveria cuidar. E aí vem o terceiro terror, que é a sociedade, que possivelmente pode não ver com bons olhos qualquer limitação que a gente tem, seja ela mobilidade reduzida temporária ou mobilidade permanente, ou então determinada deficiência ou opção sexual, ou etnia, raça, cor, enfim. É o que nós carregamos como estigma no Brasil, a segregação. E no ambiente familiar, eu acredito mais que essa dificuldade foi por ignorância, ignorância, ignorância. E lembre-se, eu não estou falando em ignorância como xingamento, né? É menino ignorante, não, que a nossa avó. Ignorante é aquele que não conhece. Gnose, não conhecer. Como o autismo ainda não é amplamente conhecido em seus detalhes, esse diagnóstico pode levar à não aceitação da família. Viu? Pã, acertei. A família não aceita o menino. Faz achar que o menino está com má criação e talvez o menino tenha autismo. É terrível isso. Aquilo que não é plenamente compreendido pode causar medo, e o medo leva muitas vezes à rejeição. Então, a dificuldade do TEA se soma ao desamor e à falta de ajuda necessária para o desenvolvimento dessas pessoas. A inclusão dos autistas na sociedade se inicia no seio familiar. Então, está aí uma tese, tu pode tirar uma tese daí. A lacuna familiar, a ignorância familiar, pode ser uma das causas para a perpetuação do preconceito contra as pessoas autistas no Brasil, que essa é a frase tema, né? Desafios para a inclusão de pessoas com autismo no Brasil. Tem aí a problematização. Uma delas é a ignorância familiar. Beleza? Seria o levantamento de uma tese. Por isso que é importante a leitura. Professor, eu não conseguiria captar. Não, não diga isso. Captaria sim. Basta você ler do jeito que eu estou fazendo aí os textos motivadores, riscando, anotando. E claro, ó, preconceito. Preconceitozão seria a causa e uma tese coringa para qualquer tema nessa área, né, social, porque fica difícil entender, sei lá, preconceito dentro do tema. O aumento dos transgêneros nos alimentos da agricultura. Fica terrível usar, mas em temas sociais, comportamentais, o preconceito ele é mola mestra para que
outras coisas ruins aconteçam. Ainda que indivíduos com TEA estejam inseridos em um ambiente familiar saudável, precisarão enfrentar o preconceito externo. A falta de informação faz com que algumas pessoas vejam os autistas como indivíduos problemáticos que não se encaixam na estrutura existente. Mas para bem aí. Não tem esse negócio, eu não sabia. No Big Brother, no último Big Brother, teve muito essa questão aí. As discussões que eles faziam na casa era justamente: eu não aguento mais ter que explicar para você que isso é uma fala preconceituosa, né? Eles discutiram muito sobre isso. E hoje não tem esse negócio mais mesmo, não. De, eu não sabia. Eu nem li sobre isso. Não. Já pensou se a lei te resguardasse, tu ser inocentado porque tu não sabia? Por isso que esse negócio de que, comprou um produto roubado, eu não sabia. Não, vai em cano também. A lei não quer saber, não. Você tem que comprar um objeto que, porventura, um iPhone que custa 7 mil e você compra por 100 reais, você está sendo conivente ali com a procedência daquele produto. Por isso mesmo que se você for pego, não é? Muitas pessoas falam isso mesmo, não é, professor Biraci? Eu não sabia. Não tem mais essa da falta de informação. É claro que ela é a causa para muitas coisas, mas em se tratando de preconceito, nós não podemos mais aceitar isso. Por isso que a inserção de personagens com TEA em obras ficcionais ajuda a desmistificar a questão. Olha, é interessante. Daqui, professor, nós já podemos tirar o quê? A base para uma proposta, não é não? Inserção de personagens com TEA. Eu lembrei agora de um tema, de uma redação que eu mesmo produzi sobre a questão dos estigmas relacionados aos problemas de saúde mental. É porque assim que sai o tema, foi em 2020, então isso aí, ano retrasado, não é? A gente tem que produzir uma redação para ir para a TV para comentar o tema, e eu me lembro muito bem disso. Eu usei como argumento justamente o contrário disso aí, Rosinha. Então, por que que a gente tem um forte estigma às pessoas loucas, um certo receio, medo, não é? Porque a gente foi muito mal condicionado pelos filmes, pelo cinema, porque todo filme de terror, quase todos não. E agora a gente está vivenciando a Halloween que vem aí, toda essa questão que é resgatada do sombrio, do terror. Os filmes de terror tinham os loucos que matavam a gente em série, não é? O que dizer, professor Braci, de o Jason, um adolescente de 16 anos que usava uma máscara terrível e saía com um facão partindo a cabeça de todo mundo. Assistiu, Marlene? O Jason. Rapaz, é de 1990 esse filme, não é? E eu lembro, olha, eu tenho 40 anos, eu já assisti, eu tinha um medo danado, nem isso nem passa mais. Psicose, de Hitchcock, 1980. Então são filmes que foram impregnando na cabeça da gente que o louco é bicho ruim, que mata a gente. É aqui o contrário. É preciso agora, como proposta, acrescentar nos filmes, nos desenhos animados, os autistas como protagonistas, né? É claro que as pessoas que sofrem racismo apareciam nos cinemas sempre naquela condição de serviçal. Isso mudou, ainda tem. E isso acaba fortificando o preconceito. Colocando agora as pessoas que sofreram racismo, que sofrem racismo na condição de poder, é uma maneira de, a longo prazo, eu digo, né, tirar esse pensamento terrível que a TV fez com a gente, de acreditar que determinada etnia tem posição mais sublime do que outra dentro dos espaços cinematográficos. Eita, professor, é muita informação que o senhor dá, cara. Pois é, eu gosto por isso. A leitura vai fazendo eu viajar. A sociedade precisa saber mais sobre essa condição para que possa olhar com mais empatia e entendimento para os indivíduos autistas. Poder estudar e trabalhar sem receber olhares carregados de preconceito é determinante para o desenvolvimento dessas pessoas, justamente. E Adriel Ribeiro, boa tarde, cara. Tá acompanhando? E a educação, ó, já vimos o eixo família, educação, preconceito. Muito se tem falado a respeito da escola inclusiva.
um ambiente educacional capaz de atender às necessidades de todos. Porém, pouco se faz a respeito da qualificação dos professores para lidar com as mais variadas necessidades, como o autismo, por exemplo. Eu tive um aluno autista lá no ensino fundamental, no ano. Lembro demais o nome dele. Hoje mesmo eu perguntei por ele, porque hoje eu encontrei alunos da época dele lá no Teresina Hall, na nossa revisão. Lembro, ele me marcava muito. Porque quando eu chegava na sala, antes de eu chegar até, ele ia me esperar, ele me pegava no corredor. Ele já pegava a pasta, meus livros, já queria levar. Lembro demais desse aluno, né? E aquilo lá, ele estava prestando, eu estava dando aula, ele levantava a mão e falava uma coisa que não tinha tanto a ver com a explicação, mas a gente teria que ter. Eu não tinha a formação necessária para lidar com aquela situação, mas eu usava o bom senso. Acabava que aproveitando alguma coisa que ele dizia, não é? Para não também eu ir para o universo dele totalmente e deixar os outros alunos boiando. Eu aproveitava o máximo possível da sua participação dentro do conteúdo e fazia todo mundo ao mesmo tempo se sentir igual, não é? É nessa perspectiva. Para que essa ideia funcione, é fundamental dar ao professor as ferramentas de que precisa para estabelecer a comunicação e o trabalho de guia desses estudantes. Exatamente, eu preciso, eu quero aproximar, às vezes a secretaria até da formação, mas o professor é tão exacerbado de trabalho que não vai para aquele encontro que é sábado o dia inteiro, não vai para aquele encontro que é no contraturno, né? Vai traindo a sua própria formação, mas aí vai de cada profissional. Eu acredito que quanto mais formações a secretaria me oferecer, e se eu souber que vai agregar a minha profissão, eu tenho mais é que agarrar. Cabe ao educador potencializar a autonomia, a criatividade e a comunicação dos estudantes autistas. Por isso mesmo que toda vez que o aluno fazia a sua participação, eu não fazia de conta que eu não ouvia, eu dava toda a atenção. Para quê? Para pelo menos eu, como educador, tentar potencializar essa autonomia dele, essa criatividade dele. Alunos com essa condição possuem características que comprometem as suas relações com as outras pessoas e o seu processo de aprendizagem. Compreender essas questões e saber como contorná-las é imprescindível para o professor. No entanto, ainda não há um trabalho realmente efetivo de preparação desses profissionais. Vixe! Então, meu amigo, lacuna educacional. E vamos deixar de blá blá blá, né? Que vocês querem ver mesmo é o texto. Pois foi isso que eu me propus, não é? Na aula de hoje, mas aqui é um planejamentozinho que eu faço em 3 colunas. 1, 2, 3. Coluna 1, 2, 3. Você pode fazer em qualquer lugar lá da sua prova, viu, pessoal? Risque a sua prova todinha, nas revisões eu digo até isso, ó, gente, entregue a prova para o fiscal toda riscada. Pelo menos ele já vai perceber ali que ali era um estudante pré-ENEM SEDUC, um estudante que lê riscando, lê anotando, lê se concentrando. Nós temos aqui, depois de ter lido esse monte de textos motivadores, digamos que ali eram os textos motivadores, né? Mas é claro que ali, didaticamente, eram informações para a minha aula. Mas você vai ter que ler os textos motivadores e depois você vai ter que definir a problematização encontrada aqui, ó. Na frase tema, Rosinha. Cada coluna dessa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai receber um título, Rosinha. A coluna 1 é como iniciar. Pode me dar uma pergunta. Como eu vou iniciar? Qual tese eu vou escolher? Que saídas eu vou dar para o problema? Porque eu já localizei o problema. Está aqui, desafios para a inclusão. Incluir pessoas com autismo onde? No mercado de trabalho. Já tem uma problematização aqui. Já tem uma problematização. Por isso mesmo eu tenho que colocar saídas. E eu tenho que escolher uma tese justamente para eu justificar a existência do problema. A tese
É justamente o argumento que eu vou utilizar para dar essa justificativa do porquê do problema existir. Que é justamente essa pergunta que tem que se fazer ao tema. Meu Deus, por quê? Por que é tão desafioso para incluir pessoas com autismo no mercado de trabalho brasileiro? Ah, já sei por quê. Aí, ó, o já sei por quê é a tese. Ela vai se constituir a tese. Rapaz, Marlene, é por conta da impotência dos órgãos públicos. Não, 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 não. É por conta da desinformação da sociedade. Podia ser dos dois. É por conta da lacuna familiar, os próprios familiares, mas eu não só posso usar dois, meu texto só tem 30 linhas. Eu não posso usar muitos argumentos para o meu desenvolvimento. Não é? Aí, claro, como é que eu vou começar? Penso em uma música, em uma série, em um quadro pintado por um autista. A Aldalene me mandou. O Fino, esse repertório já está batido. Usa esse. Aí na hora lá eu nem peguei, acabei esquecendo, mas ela mandou um quadro pintado por uma grande mulher autista, um quadro belíssimo que está num dos maiores museus, não é? Aí eu vou começar com The Good Doctor mesmo, né? Porque eu domino, eu escolho um repertório que eu tenho um domínio, né? Mas é bem-vindo o repertório que a professora Idalene me deu para trabalhar essa temática. O Bom Doutor. Opa, olha aí. A Advogada Extraordinária. Tem esse filme mesmo, viu, Rosinha? A profissional aqui da Libra está me dando essa dica. Outro repertório. O Fino, eu vou usar o The Good Doctor no começo. Eu posso usar a Advogada Extraordinária no meio? Pode, deve. Já é mais um. Quanto mais repertório, mais chance de tu ganhar 200 pontos na competência 2 e na competência 3. Olha que maravilha. Não é bom isso? Isso, professor, um bom doutor. E ali eu botei só The Good Doctor, né? Ainda faltou o D, que é o artigo lá no inglês. O bom doutor. Aí você botou um, mas é o bom doutor. É isso mesmo. The Good Doctor. Então, como eu já decidi, professor Biraci, como vou começar, já decidi as causas do problema, agora eu vou decidir as saídas para o problema. Aí, claro, aqui, cara, eu não vou poder colocar uma saída de forma generalesca. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma saída ligada àquilo que eu levantei como causa. Se eu estou dizendo, cara, que os órgãos são impotentes por ignorância, são impotentes por desinformação, são impotentes por algum motivo. Então, se eu estou dizendo que os órgãos são impotentes, então eu vou propor capacitar e formar esses órgãos, estruturar esses órgãos. Pode ser o verbo que tu quiser. Estruturar esses órgãos públicos. A sociedade é desinformada, então o que é que eu vou propor, professor? Eu vou propor informar os cidadãos. Ah, tô ligado, professor. No teu planejamento, tu faz uma proposta já direcionada com a tese levantada. Exatamente. Não tem risco. Já tu está obedecendo o projeto de texto e, ao mesmo tempo, tu já está a fazer a tua proposta de intervenção. O Fino, e quais são os elementos que compõem esse primeiro parágrafo? A grosso modo, um método de introdução eu já tenho, que é o The Good Doctor. Eu tenho que usar as palavras-chave do tema, eu já tenho, tá aqui, eu não posso esquecer sobre o que eu vou escrever, que é o autismo no mercado de trabalho aí. E eu tenho que emitir uma tese, eu já tenho. Tá aqui a tese, opa, estou mostrando o parágrafo. Tá aqui a tese, ó, na coluna 2. Cara, não tem erro isso aqui, não tem erro. Quem segue esse método aqui, tá vendo, professor? Quando eu digo que eu não vou tentar dar aula para acertar tema, porque eu não tenho controle sobre qual que vai ser o tema, Marlene. Eu não posso gastar energia sobre aquilo que eu não tenho controle. Então tem que gastar energia aqui, na elaboração do parágrafo. Estou tentando te dizer. Tá aí, o checklist. Tem e tem.
Ah, pô, agora eu quero ver isso aí, professor, em forma de texto. Exatamente, porque aqui é em forma de planejamento. Agora vamos fazer isso em forma de texto. Agora aqui é outros 500. Agora aqui vai entrar o conhecimento que eu tenho que ter de paragrafação, de período, de truncamento, de justaposição, de vírgula, de conjunção, de coisa. Agora vai entrar o arcabouço linguístico na jogada. É eu entender que eu não estou fazendo uma conversa de comadre em beira de esquina. É entendendo que eu não tenho que usar uma linguagem de internet. Eu tenho que agora obedecer à norma culta da língua. Produzir um parágrafo de mais ou menos 7 linhas com 3 períodos compostos bem estruturados para que eu ganhe ponto na competência 1, na clareza, na coesão. E é assim, é outros 500, meu amigo. Por isso que o cara tirou onda da nossa cara. Escrever é fácil. Basta começar com letra maiúscula e no meio pôr as ideias, não é? É o Pablo Neruda, rapaz, um grande escritor aí. Disse essa frase. Não, escrever não é fácil, não é complicado. E escrever para um certame, para um concurso, é mais complicado ainda. Beleza? Porque a gente tem que seguir padrões, seguir normas. Vamos ver aqui como é que ficou o parágrafo, Biracir. The Good Doctor é uma famosa série da Globoplay que traz em seu enredo a atuação do talentoso médico Dr. Shamar Murphy, com autismo. Show, gente. 2 linhas. Separa 2 linhas para a introdução. Semelhante à ficção, olha o conectivo, professor, porque eu tomei aqui, encerrei o período com um ponto seguido. Eu não posso deixar essa série, esse comentário dessa série, esquecido aí no parágrafo. Eu tenho que fazer com que ele venha para dentro. Ele foi usado com um propósito de fazer um link, uma ponte com a frase tema. E ela tá bem aqui já, ó, em azulzão, ó. Mas vamos ver como é que se engendrou essa ponte. Essa ponte, ela se engendra, ela se organiza, ela se materializa na engrenagem do parágrafo a partir da utilização desse conectivo. Semelhante à ficção, porque eu não estou usando uma ficção, tô. Muitos profissionais são impedidos de entrar no mercado de trabalho. Eu já devia pintar bem aqui de azul, ó, entrar no mercado de trabalho, porque essa é a problematização do tema. Quer que eu te mostre? Aí, desafios para a pessoa entrar onde? No mercado do peixe, é? Não. Também é de trabalho lá, viu? No mercado de trabalho. O mercado do peixe é um grande mercado que tem aqui em Teresina. Toda cidade tem mercado do peixe. Eita, que peixe é bom. Não é não, professor Biraci Carvalho? É isso aí. Show. Tem uma série, professor. Tem, essa aí que eu estou usando aí, da Globoplay. O professor pode usar o nome dessas TVs, dessas plataformas de streaming? Deve, meu amigo. A banca adora você citar. Então vamos lá. Ó. Muitos profissionais são impedidos de entrar no mercado de trabalho ou quando já estão nele, né? Tem a atuação colocada em xeque pela sociedade, trazendo à tona a questão da inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho brasileiro. Né? Traz à tona os desafios da inclusão. Eu ainda botava a palavra desafio bem aqui, para ficar mais massa ainda. Eu tenho essa mania, professor, eu escrevo o parágrafo 5 vezes. Se eu ler de novo, eu quero modificar 5 vezes. Se eu ler 10, eu quero modificar 10 vezes o parágrafo. Eu já queria botar bem aqui, no lugar da palavra questão, eu já queria colocar desafio, só para ficar igualzinho a frase tema. Só para garantir que eu estou escrevendo sobre o tema. Nesse contexto, olha aí, um outro operador argumentativo, galera. Para encerrar o parágrafo, outro conectivo que vai unir os 2 períodos anteriores ao último período do parágrafo, que é a cereja do bolo. O último período do parágrafo é a cereja do bolo. Por que é a cereja do bolo, professora Marlene? É porque eu tô com fome? Não. É porque o parágrafo vai anunciar para os próximos que virão, ô Rosinha. Ô Rosinha celular. Vai o quê? Vai anunciar quais são as teses a serem defendidas, meu querido Adriel Ribeiro. E quais são as teses, Rufino?
Tá aqui. Eu acho lindo quando dá essa pausa de 2 pontos. Você sabia, Jô, que o ponto é uma pausa? Não, ó, começa assim. A vírgula é uma pausa. Um ponto é uma pausa maior ainda. O ponto e vírgula é uma pausa maior ainda. E os 2 pontos é uma pausa quadriplicada. Né? Então, quando a gente diz assim, ó, nesse contexto, 2 aspectos merecem atenção. Aí eu dou uma pausa. O leitor vai esperar que aspectos são esses que merecem atenção. A importância dos órgãos públicos e a desinformação da sociedade. Ou, a importância não, eu li errado, que já é fome. Não tem importância aí não, Rufino. O que tem aí? Lê direito. A impotência, Jô. Negócio de importância. Aqui é eu lá na sala, quando eu boto o menino para ler, aí ele lê a palavra, ele tá escrito a palavra, ele lê outra. Hein? Tem importância aí? Lê de novo para ver se é mesmo. Impotência. Agora o feitiço virando contra o feiticeiro aqui. Vida boa, hein, ô Rosinha? Vai lá. Sucesso. Bom descanso. E aqui ainda a gente fez a animaçãozinha aí, ó. Todo animado. São os elementos aqui, professor. A primeira parte é o método introdutório. Diz aí, Jô, pra galera. Aqui são as animaçõezinhas que eu fiz no parágrafo. Só para mostrar. O parágrafo está completinho dentro do checklist. Vamos para o parágrafo 2 e 3? Parágrafo 2 e 3 é os parágrafos de desenvolvimento. Desenvolvimento. Tem que ter conectivo interparagrafal. Não abro mão dele, nem a banca também. Ela vai contar, viu? Ela vai esperar isso aí. Tem que ter um tópico frasal oriundo da parte da tese. Aí, nesse caso, a impotência dos órgãos é a primeira tese. E, cara, outra. Preconceito, deixa eu voltar lá. Desinformação. E aí, a desinformação é a segunda. A diferença é que a primeira tese vai desenvolver o parágrafo 2, portanto, D1. A segunda tese vai desenvolver o parágrafo 3, portanto, D2. Porque, ó, são 2 parágrafos, o 2 e o 3. D1 aqui, D2 aqui. Aí encerra a macroparte do desenvolvimento. Conectivos intraparagrafais, porque você não vai fazer um parágrafo metralhadora com 8 linhas sem botar ponto seguido. Por isso que tem que ter conectivos, ligando os períodos dentro. Que conectivo, no final, vai depender de como tu engendrou o discurso. Se tu engendrar o discurso sequencial, tu vai trazer conectivo de sequenciamento. Desse modo, nesse sentido, portanto, por isso, embora, por fim. Agora, se tu fizeres conectivos referenciadores, tu vai retomar o que tu disse antes com um isso, esse pensamento, tal atitude, são os referenciadores. Isso, essa, esse. Beleza, pessoal? E por último, você vai reiterar. Lembre-se, gente, o que abre o parágrafo 2 e 3 são os tópicos frasais. Aqui, tópico frasal. Ela é a ideia principal, cara. As outras que vão vir são secundárias. Então, se tu diz de repente que os órgãos públicos são impotentes, tu vai embasar isso com o quê? Com outra estratégia. Ah, Rufino, mas eu vou trazer um contratualista, cara, John Locke. E tu vai dizer que o John Locke não tem importância, tem? Entre aspas, o mais importante no parágrafo não é o John Locke. O mais importante do parágrafo é a tua afirmação que tu fez. O John Locke, ele vai ser um ferramental para embasar a tua afirmação. Não coloque a carroça nas frentes dos bois, ô bebê. Não dá certo. Bota aí para tu ver se dá certo. Aí, João, o menino vem e abre o parágrafo com... Nesse contexto, John Locke já dizia que o Estado deve garantir o bem-estar social em todos os âmbitos. Não, cara, só deixa para citar John Locke quando primeiro tu fizer a afirmação, ô menino. Você tá me entendendo?
E assim tu vai se agigantando, sapateando com salto 15. Na cara de quem? Dos examinadores. E quem vai ficando em cima, lá por cima da carne seca, quem? Os professores e tu, que te ensinou a fazer isso. Não é não? Então, vai nessa, vem vendo. Vamos pro parágrafo. Bora pro parágrafo, professor. Só falta 14 minutos. Viu, quem é minha diretora hoje aí, professora Marlene? É a menina, rapaz. É a Yara, tá? Yara, tudo bem? Vai ter meme hoje não pro tio Rufino, não, né? Tem meme bebendo água, só se for. Pai, minha garganta que tá daquele jeito. Né? Ok, Yara, ó, conectivo. Diante disso, é notório perceber que a impotência dos órgãos públicos... Eu não me propus, Ubiraci, eu não me propus a fazer, não foi isso? Discutir, provar que os órgãos são impotentes, é fator continuador desse cenário. Que cenário, Jô? O cenário que eu montei em dizer que o Estado é impotente, os órgãos. Aí eu vou me embasar na lei, eu vou, tipo, ironizar do Estado. Ó, Estado, vem aqui. Tu é impotente, né? Tu é impotente porque tu quer. Porque tu mesmo, Estado, tu cria uma lei. Tu mesmo cria e não cumpre, cara. Por isso, Ubiraci, esse conectivo concessivo, ó, para embasar a minha afirmação. Embora exista a Lei Brasileira de Inclusão, cuja finalidade é assegurar e promover em igualdade de condições pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania, há setores públicos e privados sem condições nenhuma de acolhimento desse público. Que público, minha querida? O público autista. Desse público, não precisa mais dizer quem é. A banca sabe que eu estou me referindo aos autistas. Não é não. Para por aí? Para não. Eu vou agora fechar o parágrafo. Fechar não, trazer mais um embasamento. Né? Ubiraci, aqui, meu amigo, só usa quem é sniper. O cuja aqui, cara, é lindo. O aluno que sabe usar cuja. Mas quem fez? Aí, ó. Teacher fez o cuja para ensinar meus alunos. Ele pode sim usar cujo. Cuja. Eu amo esse relativo aí, Ubiraci. Prova dessa potência dos órgãos. Potência não, ali de novo é errado, Jô. Poxa. Prova dessa impotência, Ubiraci, dos órgãos é constatada numa pesquisa de dados do IBGE, cara, os quais dão conta de que 85% dos autistas brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Eita, professor, tu pegou esse número aí de onde? Peguei lá dos textos motivador, Paulo, talvez. Agora sim que é o fechamento, ó. Nesse contexto, é imprescindível que as instituições públicas e privadas reflitam sobre esse despreparo. Ou seja, eu sapequei aí, Ubiraci, um monte de crítica, mas de jeito que? Construtivo. Não foi debochado, tá certo? Não foi uma crítica, vamos dizer assim, zombaria. Não foi. A gente segue o jogo, segue o baile, a gente ensina você, a gente tem controle sobre isso. Faz o tópico frasal, embasamento 1, embasamento 2 e reitera. Não tem o que tu fazer, o problema é que o aluno quer descobrir a roda, fazer a roda e o fogo dentro da redação, e não é para fazer isso. É muito mais fácil fazer a redação do que vir descobrir a roda. Querer fazer uma roda aqui e o fogo. É só tu pegar, faz o conectivo. Isso aqui tu aplica também em concurso público, viu, Yara? Não é nem não. Em qualquer lugar que tu quiser, tu usa isso aí, que dá certo. Vamos pra cima. 10 minutinhos aí para encerrar o parágrafo. Aqui isso é animação, Ubiraci, ó. Que compartimenta. Tô compartimentando aí o parágrafo, cara. Só compartimentar aí, todinho aí, ó. O parágrafo. Ao terceirozão aí, ó. Hoje lá no Teresina Hall eu disse, minha filha, use o paralelo a isso para iniciar o parágrafo 3. É lindo. Fala aí em Libras, paralelo a isso.
Esse conectivo é tudo de bom. Por que que é paralelo? Ora, quem é que está do lado do parágrafo 2? Não é o 3, não? Ora, por isso. Paralelo a isso, é preciso entender que a desinformação quanto ao assunto potencializa o problema. Viu, Biracio? Eu estou afirmando algo oriundo da segunda causa, que a segunda causa é a desinformação. Por isso mesmo que o parágrafo vai ser dissertativo. Se tu começasse já com dado numérico, o parágrafo ia ser expositivo, porque tu ia esquecer do porquê daquele dado numérico. Se eu começasse logo dizendo, é importante compreendermos que a estrutura de violência, mesmo simbólica, se eu começasse com isso aí, o texto ia ficar expositivo. Mas não, primeiro eu fiz uma afirmação cabal, para depois eu vir com esse blá, 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 blá aqui. Nesse sentido, é importante compreendermos que as estruturas de violência, mesmo simbólica, não se reproduzem apenas pelo campo físico, mas por elementos cotidianos que passam despercebidos no processo de solidificação das intolerâncias, tendo como principal causa a desinformação. Aí tu vem, eu não sabia que o bichinho era autista, eu fiz sem querer. Não existe isso. Você tem que se informar, independentemente dele ser, se você sabia que ele era autista ou não. Trate-o como gente. E trate-o e assim se dá com qualquer pessoa. Prova desse desconhecimento é que, segundo o site de notícia UOL, cerca de 90% dos brasileiros com autismo não são diagnosticados. A desinformação quanto ao assunto. Tanto os próprios autistas não são diagnosticados, como a própria sociedade não sabe disso. Desse modo, falta informação tanto dos próprios pais como por parte da sociedade, o que prova a falta de campanhas sobre o assunto. Então, tudo corrobora para a questão da desinformação. Cara, assim como a informação é tudo, a desinformação é a lástima de Cléus. Não é? Assim como a informação é tudo, a desinformação acaba com a gente. E aí é o checklist, ó, de todos os elementos que compõem o parágrafo. Vamos para o último, vamos para cima dele. Foi para isso que a gente se propôs a aula toda. Discutir um tema e produzir o parágrafo. 4 parágrafos, e tá bom demais. Aí, aluno, daqui o dia 13, tu não souber, cara, que tua redação tem que ter 4 parágrafos, aí diga que nem conheceu o nosso canal de educação, porque só o que eu faço aqui, mais o Eric, é repetir isso aqui, direto, para vocês. Beleza? Elementos que compõem o 4º parágrafo. Conectivo, conclusivo, aí nada de usar entretanto, hein, Ubiraci? Só porque acha bonito. Eu vou usar entretanto. Vou sapecar um entretanto. Entretanto. Eu vejo demais a redação começando com isso aqui, o parágrafo 4. Que nada, cara, nada de entretanto. O parágrafo 4 ele não tem a função de contrapor os outros, não. Ele tem a função de concluir. Então, qual é, Rufino? Se eu não posso usar isso aí, cara, ensina, tu só faz dizer o que não é. Eu ensino, cara, calma. Portanto, por fim, em suma, diante do exposto. São as expressões que tu vai usar. Retomada do assunto tema, traz de novo a questão dos desafios do... Não tem mais o que... Não tem tópico frasal, não tem. Agora é tu trazer o tema. Aí tu elabora 2 propostas. Por que é 2, Rufino? Se for só uma, tu vai perder ponto. Não vai tirar 200. Ora, mas tu levantou 2 teses, cara. Tu levantou 2 causas. Uma tu desenvolveu no parágrafo 2, outra tu desenvolveu no parágrafo 3. Aí tu vem com balela de fazer só uma proposta, a banca examinadora vai entender que tu errou no projeto de texto. Que projeto? Esse bem aqui, ó. Ora, bem que ele aqui. Olha teu projeto de texto aqui. Esse é teu projeto de texto. Tá bem aqui, ó. 2 teses, 2 propostas. Se tu vacilar é porque tu quer mesmo. Se tu vacilar é porque tu quer. Eita. Não vacile, não. Bora, professor, eu quero ver o último parágrafo. Tá aí. Tirar a animação. Portanto, a questão da inclusão de autistas no mercado de trabalho precisa de solução. Precisa de resolução. Eu paro aí, Tá bom demais? Eu só dizer que precisa de solução? Claro que não. Era 0 ponto na competência 5. Era 0 ponto. Agora vai, ó. Para isso,
Para isso que é, para eu solucionar, é importante que o Ministério da Cidadania e Emprego, já procurei um agente, Ubiraci, também responsável por esse grupo de minoria. Esse também responsável por esse grupo de minoria é um acréscimo que eu estou fazendo sobre o meu entendimento do que é o Ministério da Cidadania e Emprego. Se eu faço esse acréscimo e não é por orações adjetivas nem explicativas, orações adjetivas restritivas e nem explicativas, a banca vai considerar detalhamento. Agora, se for que é órgão responsável, rapaz, eu não entendo. A banca, se tu botar um que aqui produzindo uma oração subordinada adjetiva, ela não vai considerar detalhamento. Agora, se tu faz desse jeito aí, com um aposto explicativo, ela vai considerar. Eu acho que é para evitar o povo usar o que dentro da redação. Capacite os diversos órgãos públicos prestadores de serviços. Show, cara. Eu não estou dizendo que os órgãos são impotentes. Então, eu estou cumprindo o meu projeto, Jô. A minha proposta era capacitar os órgãos. Então, bingo para nós. Aqui é a ação. Em azul é o agente, em roxo é o detalhamento, em amarelo é a ação. Agora, como é que isso vai ser feito, mestre Rufas? Por meio de formação humana e continuada. Opa, é o modo meio. Para quê, mestre Rufas? Com que finalidade? A fim de torná-los melhor preparados para o acolhimento eficaz desse público. Ou então das pessoas autistas, já que... Não, mas já tem autista bem aqui. Aqui é a expertise, não pode usar não. Desse público. Ademais, conectivo aditivo. Não são duas propostas? Pois agora vou botar a última para encerrar. A grande mídia é o agente. Deve fazer campanhas informativas. Por que, Brasil? Porque eu tinha dito que o povo é desinformado. Então, estou fazendo uma proposta para resolver esse problema. Com que objetivo? Com o intuito de esclarecer a população sobre o aspecto autista e como diagnosticá-lo. Aqui tem até um errozinho de digitação, eu dou a cara a tapa, é aspecto. Não é? Mas se for tomar como aspecto no sentido, sobre a questão, aspecto com sentido de questão, tá certo. Não mexe nisso aí, não. Sobre a questão autista, tá certo também. Beleza? Aí, eu comecei com o quê? Marcos Vinícius, não é? Opa, cara, tu achou um erro aí? É sim. Ô, meu filho, olha aí, show. Que é de digitação, viu? É, muito bem, Marcos. Esse afim é separado, sim. Eu aqui na correria nem vi. Parabénsão aí para meu filho aí. Aqui foi a redação 980, não é 1000 porque tem um erro aí de digitação. Tem um erro de palavras. Muito bem. Rapaz, o cara já chega aí. Tu viu aí o Biraci? O cara tá caladinho, escondido aí. Pesquinando, ele já entra aí arrasando, sapateando com salto 15 na cara do Rufas. Isso aí. A gente cria monstro para engolir a gente. Porque esse menino aí tá todo dia assistindo nossas aulas lá. Talvez assim, as pessoas com autismo na vida real não sejam rejeitadas como foi o Dr. Chalmers Murphy. Lindo, ó, cara. Que reiteração mais baita. É uma baita reiteração. E aqui, ó, é o checklist do parágrafo, não é? É o checklist. Aí aqui eu só estou mostrando, ó, os elementos. Já foi feito tudo isso aqui, ó. É só repetição. Aí aqui é outro tema, os desafios enfrentados pela pessoa idosa no Brasil, mas a minha aula não se propôs a trabalhar isso aí. Eu cumpri o que nós viemos fazer, que foi trabalhar o autismo. E o nosso tempo acabou. Quero ser feliz junto com você. Tome um cafezinho aí, tome uma água e espere a aula da noite, ou então quem já trabalhou desde 1h da tarde como eu, vá para casa se aquietar. Professor Biraci, você é um gigante, te amo, veste a minha farda e por aí vai. Marcos, tu já chegou arrasando e sapateando na cara aqui da gente. Forte abraço, Deus abençoe a todos, fui, bye bye, tchau, tchau.